Boa noite a todos, Pastor Beto mais uma vez aqui para trazer uma palavra ao teu coração. E eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você sabe orar? Como é que você ora? Ou nossas orações têm virado meras rezas, meras repetições que fazemos todos os dias? E eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui, que vai talvez nos fazer refletir um pouco mais a respeito da verdadeira oração. O texto é Lucas capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que interessante esse pedido que é feito aqui por um dos discípulos de Jesus. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Mas se você for um pouquinho antes disso, de uma certa feita estava Jesus orando. Por que eles pediram isso para Jesus? Senhor, nos ensina a orar. Ora, eles acabaram de ver Jesus orando. E eu fico aqui pensando, se nós víssemos Jesus orando, nós também não pediríamos a Ele para nos ensinar a orar? João, Pedro, Tiago, Mateus e tantos desses outros apóstolos eram judeus, uma nação acostumada com oração, homens que frequentavam a sinagoga. Certamente eles sabiam orar, mas quando se percebe a forma que Jesus ora, qualquer pessoa fica constrangida e entende que não sabe orar. Quando eu sou baterista, para quem não sabe, toco bateria já há mais de 30 anos, e na época que eu era adolescente e queria aprender bateria, estava tentando aprender, eu vi um rapaz tocando bateria numa festa, e eu falei, nossa, se eu tocasse metade do que esse cara toca, eu já estaria satisfeito. E depois de uns anos estudando bateria, aprendendo a tocar, eu percebi que o que aquele rapaz tocava não era nada. Eu percebi que tocar como ele tocava, qualquer um tocava. E assim também nós achamos que sabemos as coisas, até sermos confrontados com alguém que sabe mais. E certamente você ouvir Jesus orando, você vai perceber que nós não sabemos orar. Todos nós íamos dizer para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Porque nossas orações, verdade se tornaram rezas, se tornaram meras palavras no vazio. Porque matamos o tempo, isso aqueles que oram. Porque muitas pessoas não oram mais. Muitas pessoas tiram aquele tempo, quando muito, na hora das refeições, diz obrigado, Senhor. Ali antes de dormir, talvez, dobre o joelho e diga obrigado por esse dia. Mas qual foi o tempo de fato que nós tiramos para estarmos com Deus? Tempo de qualidade. Jesus, sempre que ele se afastava, e não era pouco, todos os dias ele fazia isso várias vezes. E certa feita ele estava com os discípulos e saiu para orar. Quando ele volta, depois de 1 hora, eles estão dormindo. E ele diz, nem 1 hora podeis velar comigo? E nisso ele volta para orar novamente. Passa-se mais um tempo, ele volta novamente, talvez mais 1 hora de oração, e diz, vocês estão dormindo novamente? Não podeis velar comigo? E quando eu fico pensando, quando ele diz, nem 1 hora podeis velar comigo, é porque parece que 1 hora é o tempo mínimo de oração que uma pessoa deveria ter com Deus por dia ou por período do dia. Quanto tempo nós temos tirado para estarmos com Deus em oração? Você já tirou 1 hora de oração, 1 hora inteira? E se não tirou, e se tirou, deveríamos nos envergonhar de orar somente 1 hora. Porque quando essa pergunta é feita, nem 1 hora parece que é a coisa mínima, é o mínimo que se poderia ter com Deus, é um tempo de 1 hora de oração. E me lembro eu de uma feita que eu estava com 2 pastores amigos meus, e eu
Tinha passado para eles que eu tirava ali pelo menos 1 hora de oração com Deus todas as manhãs, e eles falaram, você ora 1 hora todo dia. Parecia que aquilo era um bicho de 7 cabeças. E eu já estava constrangido, porque eu achava muito pouco, até porque tem alguns pastores amigos meus e algumas pessoas que você conhece na igreja, irmãos de oração de fato, que tiram 3, 4 horas com o Senhor, ali de joelho dobrado, buscando a presença de Deus. Então, quando a gente diz, Senhor, nos ensina a orar, e aqui eu estou falando de tempo, mas não é só questão de tempo. É questão de onde é que vem essa oração. É do intelecto ou ela procede do nosso coração? Sabe aquela oração sincera, aquela oração sem vergonha nenhuma, onde você abre o coração para Deus e diz assim, Senhor, eu sou pecador, Deus, eu sou falho. Sabe você contar aquelas coisas mais podres de dentro de você, mais inaceitáveis que você vive, que você não conta para ninguém, mas você diz, Senhor, eu fiz isso. Eu não sou digno. Sabe abrir o coração para Deus, porque muitos de nós, irmãos, nós somos fariseus na nossa oração. Sabe o que é ser fariseu? Lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu batia no peito e dizia... Aliás, o fariseu ia lá para frente do templo e dizia, graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. No entanto, tinha um publicano lá atrás que não ousou entrar no templo, não ousou olhar para o céu, baixou sua cabeça, bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe, esse reconhecer da nossa condição é o que fez esse publicano sair justificado. Jesus faz essa pergunta e diz, qual dos dois saiu justificado? Esse reconhecimento de que não somos nada. Sabe aquela oração de humilhação, porque a oração, uma coisa que eu sempre ensinei nas igrejas que eu pastoreei, na abertura do culto era, quando você vier à casa de Deus, não ore pedindo nada a Deus. Ir à casa de Deus, eu vi esses dias alguém dizendo que quando você for na casa de Deus, você vai para pedir, vai lá para pedir a misericórdia de Deus, vai lá para pedir socorro a Deus. Não é, quando você for na casa de Deus, você tem que ir para adorar a Deus. A casa de Deus é local de adoração. Se você tiver que pedir alguma coisa, dobre o joelho na sua casa. Mas quando você for ao templo, quando você for ao local onde nós nos reunimos, primeiramente adore, até porque Deus sabe sua necessidade, sabe o que você precisa. E quando você adora Ele, sem precisar expressar isso ali, tirando aquele tempo exclusivo para Ele, até porque nós vamos na igreja às vezes 1 vez por semana. Tira esse tempo para Ele. Eu não estou dizendo que você não pode pedir, não é isso. Mas que esse tempo que a gente se reúne com os irmãos seja para glorificar, ou que pelo menos a primeira parte, quando você dobrar o joelho, não ser Deus me abençoa, Deus faz isso por mim, Deus fala comigo, não. Seja, Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade. Eu te louvo porque Tu és grande, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és soberano, porque Tu és um Deus que me salvou, que me tirou do lamaçal do pecado. Lembre-se disso, você que está vendo esse vídeo. Quando você for à casa de Deus, nunca peça nada. Vá para glorificar, vá para agradecer. Agradecer por cada momento da sua vida, por cada momento que você está passando. E certamente, no seu ato de gratidão, Ele vai ver o seu coração, porque Ele sabe que você está passando. Ou nós achamos que Deus não sabe, que nós precisamos expressar de forma alguma. Podemos expressar, mas Ele sabe. Então, primeiramente, glorifique ao nome dEle, né? Por isso que a oração do Pai Nosso, quando ele segue aqui dizendo, então Ele os ensinou, quando orar, dizeis, Pai, santificado seja o Teu nome. Olha a primeira coisa que Ele diz, santifique o nome de Deus. Glorifique, exalte a esse Deus tão maravilhoso. A nossa aprender a orar, nós precisamos, irmãos, assim como esses discípulos, precisamos dobrar nossos joelhos e dizer, Deus me ensina a orar. Me ensina a ter um coração sincero diante do Senhor. Me ensina a viver os preceitos do Senhor. Eu não quero viver essa religião que eu aprendi, essa hipocrisia da gente chegar a ser simplesmente um ritual humano, ser simplesmente uma repetição toda semana de ir ao culto, ouvir a palavra e voltar. Vou vazio e volto vazio às vezes.
E não é por culpa de quem prega, não é por culpa do pastor. Às vezes nós estamos fechados, nosso coração está fechado. Nós não preparamos essa porta de entrada na nossa vida que se chama coração, para que a semente da palavra de Deus, ao ser ministrada, entre lá dentro. Nós não quebrantamos o nosso coração na hora do louvor, para que a palavra possa penetrar e cair em boa terra e produzir ali a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então que você seja um homem, uma mulher que verdadeiramente reconheça e peça a Deus: Senhor, me ensine a orar. E Deus certamente por meio do seu Espírito Santo vai abençoar a sua vida e vai trabalhar dentro do seu coração, para você entender que orar a Deus é abrir o coração com aquele que tudo pode fazer, mas com sinceridade. Não é algo que vem da mente, mas que vem do fundo e do íntimo do nosso coração. Amém? Deus possa te abençoar. Você que não é inscrito em nosso canal, clica lá no YouTube, vai lá em canal Reflexão de Vida, faça a sua inscrição. Certamente Deus vai abençoar a sua vida através de cada vídeo que nós fazemos e preparamos aí para você. Amém? Deus te abençoe ricamente.